Fala galera, beleza? Hoje eu vou estar falando sobre a importância do tempo gráfico, tá? É um assunto que eu já comentei em alguns outros momentos, mas eu quero dar uma ênfase bastante grande na questão do time frame, do tempo gráfico que você está utilizando aí para estar operando, seja day trade, seja swing trade, seja qual for a modalidade que você esteja aí tradando, beleza? Eu estou aqui no gráfico da Lame 4, vou estar adicionando um indicador volume financeiro, tá? O volume financeiro ele representa o que? Ele representa nada mais nada menos do que o valor financeiro que cada candle desse teve de movimentação, tá? Houve um negócio, entrou na conta do volume financeiro. Houve um negócio, entrou na conta do volume financeiro. Então, se tem 10 mil compras executadas, né, e consequentemente também 10 mil vendas executadas, então a R$ 28, por exemplo, né, então a gente pode fazer o seguinte: a gente pode pegar o calculadora e multiplicar por 10 mil. Então, teve uma movimentação de 200, eu coloquei 10 mil, 10 mil, 280 mil reais. Seja compra, seja venda, até algumas pessoas usam o indicador com a coloração e tudo mais, mas nem faz muito sentido ter uma colorização. Para cada venda negociada você tem que ter uma compra, para cada compra você tem que ter uma venda, então a, a, a efetivação desse negócio é calculado no volume financeiro. A única diferença para o volume financeiro que utiliza cores é se o candle for de baixo ele vai ficar vermelho, se o candle for de alta ele vai ficar verde, né, se seguir essa linha de coloração. Mas isso não quer dizer que teve mais volume financeiro de compra. Não, não faz sentido ter mais volume financeiro de compra. Afinal, repetindo mais uma vez, para cada compra que você tiver, você vai ter que ter uma venda do outro lado. E para cada venda você vai ter que ter uma compra. Simples assim, não tem para onde correr, beleza? Então, qual é a questão aqui? Eu estou na Lame 4, gráfico de 10 minutos, vou colocar aqui a cruzinha. E o que é que nós temos, tá? O que é que nós temos? Olha só, aqui temos 30 milhões de reais nesse último candle, nesse penúltimo candle, né? Deixa eu aumentar aqui. Na verdade, um pouco mais. O mouse não vai lá. Dá ali uns 40 milhões de movimentação nesse último candle. E os outros candles aqui a gente vê que fica por volta ali dos 2 milhões, 2 milhões, 3 milhões e assim por diante, tá? 1 milhão e 800, não é isso mesmo? Exatamente, perfeito. Aqui é 5, 7, etc, etc. Tal. Aqui no gráfico 15 minutos, então, nos 10 minutos, perdão. Então a gente percebe que. Vamos colocar uma média? Vamos colocar uma média. A média móvel no volume financeiro de quantos períodos? 20 períodos, vai. 20 períodos. Então aqui temos uma média de movimentação nos últimos 20 períodos de 6 milhões de reais. Tá? Se a gente aumenta para o gráfico diário, olha só como é que esse número modifica, tá? Como é que esse número modifica. Temos aí na linha de 222 milhões de reais em cada candle desse, né? Aqui, seguindo essa média dos últimos 20 dias, tivemos aí 222 milhões de reais movimentados em média por dia nesses últimos 20 candles, tá? O que é que isso quer dizer, tá? Quer dizer que, cara, aqui teve um volume financeiro muito, mas muito maior do que quando a gente analisa cada candle de 10 minutos. Isso é óbvio, isso muitas vezes parece ser óbvio, né? Mas às vezes muitas pessoas não pensam sobre isso. O que é que acontece? O que é que acontece? Quando há um volume financeiro muito maior em um candle, em um tempo gráfico ali que você está utilizando, um gráfico diário, né? Comparando-se a um tempo gráfico inferior que tem um volume financeiro muito menor, né, dependendo do tempo gráfico, você pode entender que, pô, teve menos pessoas interessadas, tiveram menos players interessados naquele momento, né, quando a gente está num tempo gráfico menor, e quando a gente tem um volume financeiro muito grande, através de um tempo gráfico maior, tem ali todos os players que negociaram durante o dia, um montante financeiro gigante, enorme durante o dia, que daí representou, formou
algum padrão de candle, alguma região de defesa, algum ponto ali interessante. E seguindo essa linha, maior volume financeiro, maior quantidade de players dentro daquela formação daquele candle, a gente pode logo de cara perceber, ou pensar, ou imaginar. Cara, se tem muito mais grana, se tem muito mais player, então o resultado daquela formação daquele candle vai tender a ser muito mais eficiente, muito mais condizente com o desejo dos players, com o desejo do mercado de forma geral. Então, isso leva a crer que as formações, os movimentos no tempo gráfico maior é muito mais, em termos de price action, é muito mais tranquilo de ser lida, porque a gente vai estar lendo a movimentação do preço. A gente vai estar lendo aqui, olha só, aqui uma região que ficou uma indecisão gigante, né? Uns 2Gs aqui e tudo mais, aí rompeu para cima e foi-se embora, etc e tal. Isso num gráfico de 1 minuto, por exemplo, cara, olha só os 2Gzinhos aqui, né? Tudo bem, teve essas reversões, mas muitas vezes a gente vai ter esses 2Gs aqui que, porra, não vão dizer muita coisa, né? Não vão dizer muita coisa. Aqui o mercado ficou bem lateral. Deixa eu voltar um pouco aqui. Então, nós temos aí padrões aqui, né, de candles que, cara, no gráfico de 1 minuto, poucos players participaram, na formação daquele candle, pouco volume financeiro foi transacionado naquele período. Então, como pode dizer, a interpretação da formação daquele preço, da formação daquele candle, é muito menos confiável do que num tempo gráfico maior. Caval, então quer dizer que o tempo gráfico diário é melhor do que o de 1 hora? Sim, com certeza. Quer dizer que o tempo gráfico de 5 minutos é pior do que o de 60 minutos? Sim, com certeza. Justamente por causa dos players que estão se envolvendo na formação daquele candle naquele tempo gráfico. Tá? Quanto maior o tempo gráfico, maior vai ser o valor negociado, né? E mais players vão estar envolvidos ali na formação daquele candle. E, consequentemente, a gente pode concluir, sem sombra de dúvidas, que vai tender a ser muito mais eficiente estar utilizando um tempo gráfico maior. Tá? Muitas pessoas utilizam gráfico de 5 minutos para day trade, só que, cara, será que no 10 minutos não é melhor? Será que no 15 minutos para a estratégia que você está utilizando não é melhor? Será que o gráfico de 60 minutos não é melhor? Dependendo da estratégia, e a grande maioria das estratégias, quanto maior o tempo gráfico, melhor, mais eficiente será a estratégia que você utiliza. Isso é clássico, isso é uma lei, né? Posso dizer assim. Então, você aí que está operando, tentando operar, tentando ser consistente, coloca isso na tua cabeça, tenta aumentar o tempo gráfico. Caval, hoje eu opero 2 minutos, não me dou bem. Cara, coloca 5, coloca 10, coloca 15, tá? Claro, se você for fazer day trade, você tem que ver ali até qual tempo gráfico você pode estar analisando para que, dando seu gatilho de entrada para que não se torne um swing trade. Isso pode ser um problema, né? Dependendo aí da alavancagem, dependendo do tamanho do seu capital, etc e tal. E o que eu particularmente gosto de fazer é pegar um tempo gráfico maior. Se eu vou operar 5 minutos, por exemplo, pego regiões ali interessantes no gráfico de 60 minutos, né? Sei lá, regiões aqui de resistências, regiões aqui de suporte, regiões de suportes intermediários, e eu vou fazendo um mapeamento dessas regiões para identificar os pontos mais interessantes e, num tempo gráfico menor, no tempo gráfico de 5 minutos, por exemplo, tentar buscar algum tipo de trade nessas regiões. Beleza? Então é dessa forma que eu gosto, é dessa forma que eu sigo o meu racional, não só para day trade, mas também para swing trade. Sempre busco pegar informações, pegar regiões, pegar pontos ali que eu julgo serem interessantes num tempo gráfico maior, e lá no tempo gráfico menor eu faço ali uma busca de um padrão de gatilho, algum padrão de candle, eu espero um movimento, enfim, isso daí vai depender do tipo de estratégia que vai ser aplicada, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, era isso que eu queria compartilhar aqui com vocês hoje, espero que tenham gostado, deixa aquele velho like, se não for inscrito no canal se inscreve, tamo junto, compartilha o vídeo e valeu!